todos. Aqui é Carlos de Oliveira falando, conhecido como Chete, né, aí por vocês. Estamos aqui mais uma vez com nossas aulas, né? Com o intuito de trazer informação, com o intuito de trazer um pouco mais de conhecimento, com tons mais simplistas da espiritualidade, né? Já que a gente encontra tudo tão complexo por aí, tudo tão mais difícil, mas nós podemos falar das mesmas coisas de um jeito mais tranquilo, de um jeito mais que todo mundo entenda, né? Eu desapareci uns dias, quinta-feira não teve meditação, nós nos preparamos para o nosso retiro espiritual neste final de semana, que foi maravilhoso. Vários irmãozinhos com a gente, participando, vivenciando essas experiências da espiritualidade na prática, num lugar maravilhoso, num lugar com energias maravilhosas. Inclusive difícil foi retornar à casa, né? Porque o Espaço Chan, a gente é meio suspeito de falar, mas ele fica num lugar maravilhoso, muitas aves, muita natureza. Infelizmente, ou felizmente, né? Esse final de semana foi um final de semana chuvoso, até um friozinho, como vocês podem ver, eu estou de blusa aqui. Mas mesmo assim se cria uma egrégora tão linda, tão amorosa entre os participantes, e é pouco tempo. Se a gente perceber de sexta-feira à noite a domingo à metade do dia, passa como um piscar de olhos, né? Quando a gente está muito bem em alguma tarefa, parece que tudo passa muito mais rápido. E aqui voltamos então à nossa rotina, né? Alguns de vocês já devem ter percebido que ontem mesmo à noite eu iniciei um projeto, o projeto Cura Fraterna, muito bem aceito. Tivemos hoje muitas inscrições. Algumas pessoas ainda estão um pouco confusas, mas eu vou fazer um vídeo somente para orientação referente a esse projeto, que na verdade tem o objetivo de dar a oportunidade daqueles que querem servir como voluntários, de ajudar através de orações, através de mentalizações, através de trabalhos energéticos, através de reiki à distância, cada um com a sua técnica, de ajudar pessoas que também vão se inscrever ali. Então são dois grupos, né? O grupo dos trabalhadores da luz e o grupo daqueles que necessitam da luz. Então, os que necessitam da luz vão ali colocar seus nomes, vai estar a fotinho de vocês no perfil de vocês, vai colocar a necessidade que está vivendo e diariamente esse grupo de trabalhadores vai dedicar aí 5 minutinhos em prol da energização e oração daquelas pessoas, de emanar luz para aquelas pessoas que têm as necessidades ali. Mas existe um comprometimento daqueles que estão sendo curados, no momento de alcançarem sua cura, de alcançarem sua reestruturação, né? Seja ela emocional, espiritual, física, financeira, independente
da necessidade que, uma vez alcançado essa reestruturação, que depois se torne um voluntário para ajudar os outros. E isso faz todo sentido, sim, porque é uma oportunidade de ser ajudado em um momento e ajudar em outro. E o vice-versa também, porque existem muitos curadores que em algum momento têm alguma deficiência, alguma dificuldade maior, alguma deficiência energética, e pode estar ali na posição de curado, né? De necessidade de luz. Então eu acho que é um projeto muito bacana, é um projeto totalmente gratuito, não é um site bonitão, porque sou eu mesmo quem fiz, não é minha especialidade, é só uma oportunidade de poder ajudar e levar essas pessoas que têm necessidade, tanto da luz como de emanar luz, né? Então vocês todos estão convidados a entrar lá no www.curafraterna.com.br e se inscrever lá, se registrar. O primeiro passo é se registrar e depois a gente entrar nos grupos conforme o nosso perfil, tá bom? Bem, estamos aí num dia que eu percebi na internet, um dia alvoroçado por motivo do eclipse solar, né? O ser humano, a raça humana, desde sempre marcou esses eclipses como geralmente abertura de portais, como muitos atribuíam isso a um prenúncio de fim de mundo, muitos achavam que era uma ira divina na antiguidade. Hoje, cientificamente falando, nós já estamos já entendemos mais esses processos e sabemos que é um momento em que um planeta ou a Lua passa na frente do Sol e entramos em sombras aí. No entanto, existem alguns fatores astrológicos que desconheço. Na verdade, eu não conheço muito de astrologia, tampouco de astronomia. Então eu não poderia dizer quais são os fatores que foram das junções aí que houveram na data de hoje. O que sim aconteceu é que muitas pessoas aproveitaram para fazer umas meditações, meditações feitas. Eu acho que as pessoas que fizeram se sentiram muito bem. No entanto, a vida continua, né? Não mudou muitas coisas, infelizmente. Eu acho que nós precisamos muito mais do que meditar durante meia hora, uma hora, para poder alcançar alterações consideráveis no sistema energético planetário, com a densidade que tem. Então eu acho que assim não foi apesar da boa intenção, né, de uma humanidade, de algumas pessoas, ainda falta, eu acredito que ainda falta bastante para a gente trabalhar, para a gente entender e trabalhar em nossas vidas principalmente, para a gente alcançar uma verdadeira mudança vibracional. Porque não vai adiantar de nada ficar 15 minutos vibrando positivamente e o resto da vida, o resto do dia ou no dia seguinte, voltar nas mazelas do cotidiano, né? Não é que eu seja um cara negativista, não. Na verdade é o fato de ter o pé no chão, né? De não... Sim, sou crítico com algumas situações, algumas
algumas palavras aí que caem numa quantidade X de pessoas ainda muito pouca, dizendo de transformações a nível mundial. Infelizmente, gostaria que assim fosse, né? A gente torce, a gente vibra todos os dias para que realmente exista uma elevação vibracional e consciencial. Mesmo porque nós estamos em plena transição planetária. E hoje é o tema. Estamos em nossa 10ª aula e o tema de hoje é justamente transição planetária. Então, o que nós temos? O que é transição planetária? Muitas pessoas interpretam de diversas maneiras diferentes, né? Mas um fato é comum a todos, que é o fato que é um término de um ciclo, né? Como a transição planetária acontece, como ela sucede, o que ela está afetando, isso diverge de pessoas para pessoas, de crenças para crenças, de religiões para religiões. E o que é o ápice dessa transição planetária ainda é uma incógnita. Mas o que é certo é que é um momento de separação, é um momento de seleção. E não é seleção de escolhidos. Eu escolhi você, eu escolhi você, eu escolhi você. Não é uma mão divina que aparece e você pecou, você não vai. Você não pecou, você vai. Não é muito bem assim que funciona. Desde muito tempo atrás, muito tempo, várias religiões, diversas delas, acreditam num momento final, num juízo final, num fechamento de ciclo. Uns dizem que Buda vai retornar, outros dizem que os cristãos acham que Jesus vai retornar, outros dizem que vários profetas vão retornar, né? Os próprios islâmicos acreditam que sim, o próprio Jesus retorna, mas também Maomé também retorna. Esqueci o nome do dia, que eles chamam um dia específico, que é o dia do retorno e juízo final. E assim como outras crenças, né, que acabam coincidindo num término de ciclo. E uma limpeza que vai ser feita da crosta terrestre. Uns acham que o céu, né, existe um céu, que os mortos se levantarão e que todo mundo vai estar nesse céu, vivendo aí uma vida eterna. Outros acham que somente quem acreditou naquele profeta específico e seguiu aquelas regras são que vão seguir o caminho de salvação, né? E por aí vai um montão de religiões aí com as mais diversas crenças e seus sistemas de crenças. No entanto, talvez seja um pouco mais simples. Para a gente entender o que é uma transição planetária, a gente tem que entender então que existe um projeto planetário, né? Que o planeta, então, ele surge um projeto, ele tem toda uma existência, né? Um período de tempo em que esse projeto dá oportunidade de crescimento e experiência para as consciências e que em determinado momento esse ciclo vai se encerrar e ali os últimos tempos é o tempo das provinhas finais, né?
onde a gente vê se a gente passa de ano ou se a gente repete de ano. Quando a gente fala de ciclo, o planeta Terra, e aí coincide um pouco um pouco não, até que totalmente, das eras, né, astrológicas, né, a era de peixes, a era de aquários, isso aí é um ciclo aproximadamente de 13 mil anos, 12 mil e poucos, quase 13 mil anos, onde o planeta Terra já passou já por 2 ciclos já. Então nós já passamos pelo ciclo lemuriano, né? Da época de Lemúria, isso nós estamos falando de 26 mil anos atrás. Depois nós falamos da Era Atlante, que coincide com o Grande Dilúvio, né? E onde se desfez toda uma civilização e reiniciou o processo, um novo projeto dentro do planeta terrestre. Se a gente entender dessa maneira, a gente vai perceber que no início dos projetos existe os corpos humanos, né, que são colocados aqui por inteligências superiores, por nossos mentores, né, universais, e dado a oportunidade, já que a gente está num terreno vazio, um planeta apenas de natureza, né, de reinos animais, vegetais, ainda não existe civilização. O que acontece é que chegam consciências compatíveis com esse meio ambiente, né? Então são consciências com a ideia com a tentativa ainda de criar a roda, de criar, de conhecer o fogo. São consciências primitivas que entram nesse projeto planetário e começam o seu desenvolvimento. Com o passar dos anos, e quando nós falamos de milhares de anos, poxa, a gente tem aí, para poder estar assistindo o vídeo, pode ser de 15 a 90, 100 anos de idade. Imagina muitos anos passados. A gente vai perceber que a humanidade, ela cresce, ela tem uma referência maior, uma atividade maior de 500 anos para cá, né? Da época das colonizações, da época que os portugueses, os espanhóis, os ingleses começam a conhecer outros continentes e começa a ter um pouco mais de interatividade entre consciências. Mas antes disso, se nós formos na época de Jesus ou até anterior a isso, nós falamos de aldeias, né? De pequenas cidades, sei lá, com 5 mil habitantes aqui, com 1.000 habitantes ali, 300 habitantes acolá. Com essa dificuldade de comunicação, com essa diferença cultural, aí sim tinha uma diferença muito grande cultural. O aprendizado ele veio muito devagar para as consciências, né? Então ela aprendeu muito pouco a pouco, a consciência aprendeu muito devagar as coisas que poderiam vivenciar dentro do planeta Terra. Muito diferente dos dias atuais. Em que de 100 anos para cá, talvez nós aí de um pouco mais de 40 anos para cima, a gente tenha presenciado a revolução verdadeira dentro do planeta Terra. Eu lembro de ver televisão, uns tubão grande numa TV
pequena, na época era rádio que se ouvia mais, não existia celular, não existia internet, não existia... eu com talvez meus 13 anos, 12 anos, tinha no máximo um telejogo, né, que é uns negocinhos que ficava toim, 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 com umas bolinhas batendo para lá e para cá, e isso era o máximo de diversão. Eu sou da época que, para ter um telefone, você podia trocar com um carro, ou dar de entrada numa casa. Hoje a gente tem 2, 3, 4 números telefônicos num único aparelho. Então toda essa tecnologia, a gente aqui mesmo falando online, eu falando aqui da cidade de Peruíbe, com gente aqui do Brasil inteiro, com gente de fora do país, de Portugal, da França, de outros países, vendo online exatamente nesse exato minuto, vendo a mesma informação, isso mostra para nós, mostra que esse pico de tecnologia, de conhecimento, ele foi programado sim. Não veio ao acaso. As leis da física, as leis o conhecimento da elétrica, da eletrônica, dos semicondutores, né, que apareceram aí de 60 anos para cá, quando se criou a válvula e posteriormente um transistor, essa diferença muito grande de tecnologia apareceu, gente, de 50 anos para cá, e olhe lá. E vou dizer que são os últimos 15 anos da internet, deve ter o quê? Uns 20... Internet deve ter seus 30 anos de idade, 28, 30 anos de idade, numa velocidade que pudesse navegar, lógico, porque antes eram os modems, né, que faziam chiado e conectava lá 56 kbps. Hoje nós estamos falando de 1 giga de velocidade. Então, o que aconteceu para que essa tecnologia viesse tão rapidamente, ficasse disponível tão rápido para o planeta? Todo mundo já ouviu falar da frase tal qual é em cima, é embaixo. Um fato que nós temos que entender é que toda essa tecnologia já é existente, ela já existe, né? Essa tecnologia e outras que ainda a gente nem imagina, elas já existem, né? Em dimensões superiores, do plano astral para cima. E elas simplesmente, nossos mentores siderais, nossos mentores do Projeto Terra, eles permitiram, né, por um motivo específico, que essa tecnologia ficasse disponível através de consciências que tiveram contato com essas tecnologias, e que na época puderam reencarnar no planeta. E vocês percebem que cada país teve um aporte diferenciado, né? Japão teve um tipo de aporte dentro da tecnologia, a Alemanha outro tipo, Estados Unidos outro tipo, Índia outro tipo, e os outros países também. Então, nesses locais, estrategicamente, foram inseridos, né, reencarnados, consciências já preparadas, já conhecedoras dessa tecnologia, incluindo física quântica, incluindo matemática, que fizessem com que isso tudo se tornasse realidade hoje. Se nós chegamos nesse inteirinho, só uma observação antes de continuar. Se nós fizermos memória também,
Nós vamos lá, voltamos na história e vemos lá os gregos, né? Com a matemática, com a geometria, com o conhecimento da matemática, com os estudos avançados de matemática. Naquela época já existia inteligência para que a tecnologia pudesse existir naquela época. Por que que não foi? Porque não estava, ainda não era liberado para aquele momento daquele planeta. Hoje sim, está sendo liberado aos poucos. Qual o objetivo de tudo isso, né? Se a gente juntar essa condição de elevação, assim, uma velocidade tecnológica, de avanço tecnológico sem precedentes, né? Velocidade, dobrando velocidade das questões de velocidade de processamento, memórias, armazenamento e tudo isso. Soma-se a quantidade de seres encarnados e encarnando no planeta. A gente falou, nós falamos aí numa aula anterior, a quantidade de seres que reencarnaram nesses últimos 200 anos, né? Onde nós saltamos nesses últimos 150 anos de 2 bilhões de consciências, 2 bilhões de almas, para quase 8 bilhões de almas. Nós quase quadriplicamos a população mundial. Somando-se a essa velocidade vertiginosa de avanço tecnológico, então nós percebemos que o caos está baseado nesses dois tópicos, né? Nós percebemos que o caos vai se instalando. Infelizmente, se a tecnologia ela for mais além, dentro dessa consciência humana atual, como diz o ditado, vai dar BO. Vai dar BO, vai ter problema. Por que eu digo isso? Se nós percebemos que a grande tecnologia, ela provém primeiro, chega nos planos militares, né? Através de engenheiros militares, através de governos, porque eles que fazem investimento em tecnologia, infelizmente bélica, né? Os governos, eles querem aumentar tudo a sua tecnologia em prol de uma melhor defesa e mais, um melhor controle, um melhor poder bélico para poder afrontar o vizinho ou o país que ele queira. Exemplo disso são americanos, são chineses, quem diria a China com o poderio militar que ela tem hoje, né? Ela simplesmente avançou nesses últimos 20, 30 anos e montou todo o poderio bélico que tem hoje. Então, se continuar esses avanços, vai chegar um momento, imaginem que exista a possibilidade, se encontre um exemplo, a possibilidade de uma arma que o cara só escolhe o RG da pessoa, aperte um botão e cai, sei lá, alguma coisa acontece que essa pessoa, cai um raio de um satélite, cai bem na cabeça da pessoa. Esse é um fato. Imagine então que... Imagina não, que já existem, né, essas tecnologias capazes de destruir cidades ou estados ou um país inteiro através da bomba de hidrogênio, através da bomba atômica. Hoje eles precisam de foguetes, né, mas imagine que eles consigam
através da física quântica, movimentar um átomo aqui, mas determinar que esse átomo vai estourar lá, em determinado local. Então a gente percebe que se houver condição tecnológica suficiente, sem o seu desenvolvimento como consciência, como espiritual, como membro desse universal, se manter somente a consciência que existe hoje na humanidade e houver esses avanços, rapidamente o planeta se autodestrói, né? Não é que o planeta autodestrói, a humanidade se autodestrói. Existe um grande físico que afirmou que, na época ele falou, por que essas terrestres bélicos não visitam o planeta Terra? Ele não acredita na possibilidade de um extraterrestre bélico visitar o planeta Terra. E perguntou-se o porquê. Ele simplesmente disse, bem, se ele for bélico e tiver tecnologia o suficiente para cruzar fazer uma viagem interestelar ou intergaláctica, ele já se destruiu como raça, ele já se destruiu como humanidade, né? Infelizmente é assim. E é o que muitos têm evitado, né? Existe uma força grande de seres de luz, de mentores espirituais, irmãos missionários, com suas tecnologias, que impediram que isso já acontecesse no planeta Terra. Porque já era para ter sido apertado o botão da bomba atômica há alguns anos atrás. E hoje existe uma tendência muito grande que nós vemos aí os conflitos entre Coreia, Estados Unidos, Rússia, com Síria, e aí vem todas essas forças aliadas, China de um lado, Rússia de outro, Estados Unidos de outro. Se a gente só vivesse baseado na vontade desses cidadãos, né, desses líderes políticos e militares, o planeta já não existiria. Vocês podem ter certeza que nossos mentores já trabalharam e trabalham muito arduamente para poder manter esse equilíbrio de ninguém apertar esse botãozinho. Não é incomum que a ufologia casuística comprove, através de militares ali, através de entrevistas, de painéis de lançamento de mísseis atômicos serem totalmente desativados, né? Eu mesmo, na nossa fanpage aí, Missionários Espiritualidade Universal e Despertar da Consciência, tem alguns vídeos lá atrás, logo no começo do canal, eu fazia questão de mostrar esses vídeos, um foguete, né, portando uma ogiva nuclear, que era para ser um teste, mas era um teste com segundas intenções, que teve uma nave extraterrestre, foi lá, se filmou claramente ali uma nave dos nossos irmãos, detonando a ogiva nuclear ali e impedindo com que ela explodisse e desativando o míssil. E esse é apenas um eu acho que de centenas de casos existentes. Então isso nos deixa muito incertos referente ao que vai acontecer muito em breve. Fato é que nós estamos vivenciando o final, assim, a transição planetária, o final de um ciclo, que nada mais é, nada menos que a
realmente uma separação, um filtro vibracional, ou seja, não é punição, ninguém vai queimar na pedra de mármore, ninguém vai para o inferno, ninguém vai queimar no enxofre, não é nada disso. Ninguém vai para céu. A questão é, existe agora um término de ciclo diferenciado. Por que esse ciclo, essa transição planetária é diferente das outras anteriores? Porque nesta transição planetária, além de ser um término de ciclo, é um momento de elevação vibracional do próprio planeta. Ou seja, o próprio planeta também parte para um novo nível de consciência, né? Gaia é uma consciência. Então, essa consciência também se eleva, não dando mais, por exemplo, nas transições passadas, era possível a pessoa terminar o ciclo dela naquela transição e ela ter uma segunda oportunidade logo em seguida, talvez, né, dentro do mesmo planeta. Agora não. Agora, para continuar nesse mesmo planeta, eu acredito que nós devemos, ao menos, ter capacidade de vibrar nessa nova dimensão, que seria a quinta dimensão. Muita gente acha que é muito simples, né? Fala tão facilmente de alcançar a quinta dimensão, achando que mantras vão resolver o problema, que alguns exercícios, alguns sons vão elevar a pessoa para uma quinta dimensão. A quinta dimensão é a dimensão, ela é tão simples quanto isso. É a dimensão em que o ego é superado, em que o amor fraterno ele é o principal da alma. Aí eu pergunto para cada um de vocês se vocês já estão livres dos seus egos e se vocês já estão amando incondicionalmente, se estão amando fraternalmente, se estão amando incondicionalmente. Se é capaz de olhar qualquer pessoa, uma pessoa suja, que infelizmente que vive na rua, uma pessoa que te cuspiu na cara, tu é capaz de dar o amor para essa pessoa, de perdoar rapidamente, assim, simultaneamente, de reagir com amor, profundo amor, em cada agressão que possam te fazer. Faça essa autoanálise com esses dois quesitos e aí vamos ver se realmente estamos preparados ou não para uma quinta dimensão. Voltando ao momento de transição, para que existe uma transição? A transição existe por ciclos. Imagine que a gente sempre fique nesse mesmo planeta com os mesmos problemas e encarna e reencarna e desencarna, encarna, desencarna, reencarna. Imagina sempre ficar nesse ciclo, aprendendo só um pouquinho, ou às vezes regredindo, porque ele aliviou um karma e acabou tendo outro com outra pessoa, porque é um planeta denso, um planeta escola e daquelas escolas, porque a diversidade aqui é muito grande, né? A diversidade consciencial é muito grande. Nós estamos num planeta que tem índios e tem gente querendo ir para Marte. Tem gente andando pelado, cultuando a fogueira ou um deus pássaro, e tem gente falando de física quântica. Então, todos esses extremos que existem nas diversas culturas do planeta deixa o planeta nível pesado, nível hard, né, como diz o ditado. Ele é uma escola
é uma escola assim, de ensinamentos com todas as possibilidades. Então, para que não continue muito extenso esse tipo de experiência, nos é dado um tempo para que isso aconteça. Temos que acelerar? Não sei se a gente tem que acelerar. A gente tem que experienciar. E é lógico que a gente tem que evoluir. Isso é uma coisa natural. Eu acho que acho que as pessoas que encontram um pouco do caminho da espiritualidade, ela percebe, ela tem vontade, pelo menos deveria ter vontade, de ser melhor a cada dia, de estar numa condição melhor a cada dia, de estar mais próximo do amor verdadeiro, do perdão, do auto-perdão, né? De não vivenciar mais as mazelas que a gente vivencia no dia a dia, do desconectar dessa matrix consumista que existe, que faz com que a gente perca o fio da meada de nossa consciência e nos iluda com as questões materiais, com as questões financeiras, com uma boa roupa, com uma boa comida. Nós deveríamos ter tudo isso, e em algum momento vamos viver em um planeta, vamos ter tudo isso gratuitamente. Mas nesse planeta ainda, nós vivenciamos tudo isso a nível de expiação e provas, e é um mundo capitalista. Ou seja, quem faz mais ganha mais, quem faz menos ganha menos. E nem sempre é justo. Para não dizer a maioria das vezes. Porque o ser humano trabalha o ego acima de qualquer outra coisa. Então ele quer ele. Então não é incomum as grandes corporações pensarem neles, não pensarem em seus funcionários ou enganar os funcionários, tratando de mostrar que está tentando ajudar de alguma maneira, mas o verdadeiro beneficiado são as grandes corporações. A gente não pode falar isso das micro, pequenas, médias empresas e até empresas um pouco maiores, mas as grandes corporações, sim, elas são complicadíssimas e dominantes, né? Se, então, vivenciamos esse ciclo, estamos chegando a um término de um ciclo. E agora? Para onde eu vou, já que eu não poderei mais seguir no planeta Terra, já que o planeta está indo para uma outra dimensão? Tomara, espero que muita gente que está dizendo que tem gente aí que já me falou que é mestre ascenso, que já praticamente ele ascensionou. Tem gente que chega diariamente, eu sou mestre ascenso, eu estou ascensionado. Por quê? Porque fulano de tal me ascensionou, canalizou o El Moria lá e o El Moria diz que eu estou ascensionado. Se essas pessoas acreditam nesse tipo de ascensão, lamento, mas não é isso. Mas não é esse o foco. Se essas poucas pessoas continuarem no planeta, tá bem. Porque essas pessoas vão vivenciar nesse planeta. Mas se eu não posso mais estar nesse planeta, se a grande maioria da humanidade não pode estar mais nesse planeta, para onde eu vou? Para onde nós vamos? E aí é a famosa separação do joio do trigo. Não tão radical quanto joio e quanto trigo. Mas é aí onde que, pela frequência que nós vibramos, né? E a nossa frequência vibracional, ela depende de nossas ações, de nossos sentimentos, de nossa espiritualidade, de nosso desenvolvimento, de nosso autoconhecimento. Sim, depende. Então, dependendo da faixa, isso se mede em frequência. Nossos irmãos estelares, nossos mentores, né, planetários, existem equipamentos capazes de medir o seu nível vibracional. Então ele vai passar um grande scanner, imagino que seja assim,
um grande scanner no mundo e simplesmente num momento de desencarne, aí é o X, que pode ser um desencarne em massa ou não, né? Depende do fim da história, que não sabemos ainda como vai ser, onde vai pegar essas frequências e encaminhar. Olha, existe um planeta XYZ que é a frequência, quem vibra em 96 Hz, sei lá, gente, eu estou inventando, hein? Mas vibra na frequência de 96 Hz, é o planeta XPTO. Então vai aquela quantidade de pessoas que vibram entre 95 e 97, vai juntar 95, 96, 97 e vai para esse XPTO. Aquelas outras que vibram só 40 Hz, aquelas mais densas, aquelas que não tem uma frequência muito boa, poxa, tem aquele planetinha ali que está naquele estágio, vamos migrar essas consciências para lá? Então vai lá, captar essas consciências, bota lá num transporte, encaminha lá para esse lugar. E tem aqueles que estão na frequência 200. Olha, esses aqui que estão 200, na frequência 200, vamos fazer o seguinte, ajuda a gente a trabalhar, ajuda a gente organizar essa situação toda aí, porque é muita gente, então e a gente precisa de ajuda. Quem já está vibrando em 200 Hz já sabe do que está acontecendo. Ela desencarnou, tirou o soma e vai continuar o trabalho dela e depois vai ver para onde ela vai. Mas ela pode estar trabalhando, ela pode ajudar na implantação do novo sistema planetário, ela pode ajudar os mentores espirituais, ela pode ajudar a organizar grupos astrais e assim sucessivamente. Então, transição planetária, o que acontece no grande final é isso. Mas a questão toda, a grande dúvida, e isso é motivo de muita divisão nesse momento, é qual vai ser o ápice da transição planetária. Nós já estamos vivenciando, as frequências já estão se elevando para o planeta. Essas vibrações estão dando um empurrão, uma chacoalhada nas pessoas para poder vibrar melhor, para poder vivenciar a sua vida, lógico, mas ela tem a condição de fazer mudanças radicais e melhorar a vibração dela. E essas frequências estão empurrando, porque já está mudando, e isso a gente tem falado amplamente, já está mudando. Tem aqueles, já falamos, que tem aqueles que elas despertam pelo amor, né? Porque ela veio já semi-desperta e algo aqui ajudou ela a despertar, ou ela está despertando. Tem aqueles que já encarnaram, já praticamente despertos, então já estão trabalhando, porque existe uma grande quantidade de pessoas trabalhando nesse planeta para ajudar, para aconselhar, para trazer informação. E existe aqueles que estão dormindo ainda e vão continuar dormindo. Então, a grande questão é como vai se dar essa transição. Muitos acreditam numa grande catástrofe mundial. Muitos acreditam numa terceira guerra mundial, né? Na verdadeira bomba atômica, né? Na guerra atômica. Ou um país que hoje aperte o botão em primeiro lugar, ela vai desencadear uma guerra nuclear, sim, não localizada. Ela vai pegar alguns países, se assim for. Então essa é uma possibilidade. A possibilidade de catástrofes naturais, isso já está acontecendo. Cada dia que passa a gente já percebe a Gaia, né, o planeta Chã,
já se sacudindo, tipo igual cachorro, né, que está se mexendo para espantar as pulgas, e nós somos as pulgas, né? Então ela está se mexendo cada vez mais, muito mais terremoto, muito mais maremoto, muito mais desencarnes em massa, e isso vai teoricamente pode acontecer cada vez mais, até o momento que exista um mega terremoto aí em vários pontos do planeta. É uma teoria também. E existe uma teoria de um asteroide, né? De um asteroide se chocar com o planeta Terra. Existe a possibilidade de um asteroide passar suficientemente perto do planeta, mas que consiga fazer uma mudança de polos, né? Também é uma teoria. E dentro de todas essas teorias, também cabe a teoria da intervenção de nossos irmãos, de nossos mentores, dos irmãos extraplanetários, de se manifestarem a toda a humanidade momentos antes, dias antes, meses antes de que isso aconteça, preparando a humanidade para esse momento. Essa é mais uma teoria ou possibilidade. E uma outra possibilidade é que nada disso aconteça, que esses irmãos definitivamente apareçam assim a olho para todo e qualquer ser humano ver e implante na raça, implante o novo sistema a seco, ou seja, que nada do planeta não tenha nenhum tipo de nada catastrófico de grande escala, mas que esses seres já se integrem conosco, que esses irmãos se integrem conosco e que nos dê a possibilidade de crescimento, porque aí não tem como, uma vez esses nossos irmãos se manifestando com tranquilidade aí em todo o planeta, e aí o que os governos vão dizer? O que as religiões vão dizer? Ou seja, é como se fosse uma lei marcial, né? Como se fosse um golpe de Estado. Ou seja, no lado bom da coisa, né? Não entendo como algo pejorativo. É um golpe assim, ou seja, eles veem a verdade está sendo mostrada, e uma vez mostrada, qual é a igreja que vai falar agora de outras coisas? Vai vir toda a verdade da existência do planeta, vai vir toda a tecnologia que esses irmãos trazem, todo o conhecimento, né, de irmãos mais velhos que já vivem alguns milhares ou milhões de anos antes da gente, e que acabam trazendo aí a possibilidade de todo esse conhecimento para a gente. Então, se houver essa integração, muda sistema escolar, muda sistema financeiro, muda sistema religioso, muda tudo. E aí a gente, na verdade, seria a melhor das maneiras de haver uma transição planetária. Porque mesmo eles vindo dessa maneira, a transição planetária acontece, ela dá a possibilidade de a gente escalar alguns degraus, né, em nossas vibrações, ou seja, poxa, se isso é verdade, então eu vou fazer um esforço melhor e tal. Eu estou vendo, né, não é mais crença, é saber. Então as pessoas acabam melhorando as suas frequências porque não tem outro jeito mais. Então acaba melhorando toda a vibração mundial, e aí acabam cada um indo para outros orbes,
mas de uma maneira muito mais consciente. Então, irmãos, aí são coisas de crenças. Eu vou falar que todas as vezes que eu pergunto aos mentores sobre esses momentos, a única coisa que me é pedido é que tenha paciência, que trabalhe na luz, que faça o trabalho com amor, como se não existisse o amanhã. Isso é até bíblico, né? Ame os homens como se não houvesse amanhã, né? Se nós tivermos essa capacidade, pensarmos dessa maneira, não há o que se preocupar com o depois. Infelizmente, muita gente está amedrontando, né? Muita gente aí está amedrontando as pessoas, criando fatores de problemas, dando soluções para depois justificar alterações de predições. Bem, irmãos, o que eu tenho que dizer é: vamos fazer a nossa parte, vamos cumprir com a nossa missão diária, vamos fazer nossa transformação diariamente dentro dos nossos, dentro do que nós sabemos que já existe, né? Dentro da espiritualidade, desenvolver nosso parapsiquismo, nossa mediunidade, entrar em contato com os nossos mentores, sem ilusão, sem fanatismo, sem estrelismo, sabe? Hoje existe concorrências, né, de canalizações, ou quem canaliza mais, ou quem canaliza o ser mais superior. Então, se nós nos dedicarmos a ser luz em nossas ações, em nossas reações, né, se nós praticarmos o amor, o perdão, o auto-perdão, né? Se a gente conseguir sair já de nossas mazelas, de nossos problemas do nosso cotidiano, se nós conseguirmos ajudar já fraternalmente a outros irmãos, né? Com coração, não por obrigação, se nos dá vontade, o dia que a gente acordar com vontade de ajudar alguém, sem saber quem vai ser, é porque a gente já está andando no caminho certo. Então, a espiritualidade é isso. E nós estamos lidando com consciências extraterrestres do mesmo jeito, só que não existe adoração por irmãos mais velhos. Nem eles se colocam em condição de mestres e de senhores de karma, senhores dos tempos, senhores do espaço. O dia que vocês entrarem em contato com o irmão estelar de luz, vocês vão entender, aprender a verdadeira simplicidade, a verdadeira condição de amar. Porque vocês vão sentir um amor tão fraterno, tão tranquilo, tão iluminado, que não vai te trazer ansiedade, não vai te trazer medo, não vai te trazer... nenhum ser vai falar de tempos futuros, né? Eles vão falar do presente, eles vão falar de você, porque o resto é tudo consequência. Eclipse, poxa, um fenômeno astrológico aconteceu, não tinha que fazer muito mais coisa que isso. Vibrar pelo planeta, vamos vibrar diariamente. Cada dia que a gente deita, bota a cabeça no travesseiro, ou bota o joelho para rezar no chão, ou bota as pernas cruzadas para meditar, cada um na sua. Se nós já fizermos isso diariamente, ele vai valer muito mais do que um dia, uma hora específica. Então, comece a analisar os fatores todos de uma maneira mais simples, mais lógica, mais objetiva e menos fantasiosa,
que vocês vão perceber que aí sim a verdadeira espiritualidade vai se acercar de você e vai começar a abrir contato. Muita gente pergunta, poxa, mas por que eu não consigo falar com o meu mentor? Poxa, o cara está procurando um mentor cabeçudo, olhudo, ou um com turbante, ou um ser de 3 metros de altura, 4 metros de altura, e às vezes o mentor dele é simplesmente um irmão da mesma espécie que, poxa, por amor está ali ajudando. Ou também que seja um ser extraterrestre, mas não tem que ter turbante. As pessoas criam muita ilusão dentro da espiritualidade. E a espiritualidade é simples, ela é tranquilíssima. Ela sempre vai te trazer paz, ela sempre vai te trazer equilíbrio, ela sempre vai te trazer bem-estar. Numa meditação ela vai te trazer aquela luz, aquela coisa gostosa de estar em harmonia com o todo, E ali vai estar um irmãozinho extraterrestre, ali vai estar um irmãozinho intraterreno, ali vai estar uma nave normal, ali vai ter uma nave terrestre, com simplicidade, com tranquilidade. Nada do outro mundo, assim, é do outro mundo, mas é um do outro mundo universal, porque nós temos acesso a todo esse universo, assim como eles até a gente. Tudo é questão de vibração, gente, de vibração. Irmãos, gratidão por mais uma noite, por mais uma aula, por mais um momento de poder compartilhar com vocês. Eu tenho que insistir com vocês na possibilidade de se juntarem a nós no Cura Fraterna, né, no projeto do Cura Fraterna, www.curafraterna.com.br. Vai ser muito interessante esse projeto de a gente poder se doar e também ajudar aqueles que procuram ajuda, poder estar ali e que a gente possa ser útil a esses nossos irmãos, né? Que a gente consiga elevar nossas vibrações, elevando a vibração do outro. Disso se trata. Eu consigo elevar a minha vibração quando eu consigo também elevar a vibração do meu irmão. Então, ao curar ele, também estou me curando. E é nesse preceito fraterno, é nesse preceito de amor que eu me despido de vocês e desejo para vocês uma excelente semana de muita luz, muito amor. Namastê, amados irmãos.